Se você sofre com dores nas articulações, dores musculares, a primeira pessoa, o primeiro profissional que você deveria procurar é um osteopata. E hoje eu vou receber o Fabrício Rotti, que é osteopata, fisioterapeuta, especialista em sintomas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberta. É um prazer muito grande estar aqui com você. Prazer é meu. E é muito legal você estar passando essa ideia para as pessoas da questão do que é realmente o osteopata. Por que ele deveria ser o primeiro a ser procurado? A gente fala que se a pessoa ela tem alguma crise, alguma infecção, alguma inflamação, febre, sintomas vegetativos, onde ela está ali vomitando, tendo diarreias, tudo bem, essas crises, a pessoa deve procurar realmente o médico. Porém, se a pessoa sente dor, desconfortos, mesmo que nas articulações, nas juntas, ou nos próprios órgãos mesmo, eu estou com desconforto abdominal, o osteopata é capaz de fazer um diagnóstico, uma avaliação e um tratamento desses sintomas, através das manipulações e através também de alguns recursos terapêuticos que ele vai melhorar a saúde do paciente. Muito bem. Então explica para quem está nos vendo e nos ouvindo, afinal, o que é a osteopatia e qual que é a função dentro da fisioterapia? Ela está ligada, está no guarda-chuva da fisioterapia? Exatamente. A osteopatia ela é uma ciência de terapia manual que ela tem uma avaliação e um tratamento próprio. Ela foi desenvolvida por um médico americano que ele percebeu que as manipulações eram mais eficientes que os medicamentos da época. Isso lá em 1800. Então, o que ele percebeu? Que através de algumas manipulações, o corpo do paciente melhorava. E as medicações levavam o paciente até a óbito. Então, esse médico desenvolveu um sistema de avaliação e tratamento. Hoje, no Brasil, ela é uma especialização da fisioterapia. Em outros países, ela é uma especialização da medicina ou até um curso superior à parte. Que nós aqui no Brasil estamos tentando buscar uma desvinculação da fisioterapia. Porém, hoje é uma especialização da fisioterapia. E você é fisioterapeuta? Fisioterapeuta, educador físico, e hoje eu fiz essa formação em osteopatia, que nós precisamos aí de 5 anos para estar formando em todo o universo da osteopatia. Porque muita gente faz um curso, às vezes, só das técnicas. Porém, a ciência, ela engloba um sistema de avaliação e de tratamento de todos os tecidos do nosso corpo. Por isso que, olha que interessante, às vezes chega uma mulher com uma dor na coluna e eu avaliando, eu percebo que é um ovário, que tem alguma disfunção. E ao manipular, ao liberar aquelas tensões do ovário, aquela dor na coluna melhora. Coisa que, às vezes, se a pessoa tiver uma limitação na avaliação, ela não vai melhorar o paciente como um todo. Né? E hoje você trabalha só com osteopatia? Hoje, a gente precisa agregar outras ciências no nosso sistema de avaliação e de tratamento. Então, hoje, eu trabalho com uma outra ciência também, que chama Nova Medicina Germânica, que através da biologia, o Dr. Hammer, que foi um médico alemão, ele começou a mostrar que as doenças também têm caráter emocional. Ou os nossos conflitos no nosso dia a dia podem desencadear os nossos sintomas. Então esse médico ele começou a fazer uma leitura desses sintomas. E isso me ajuda a entender um pouco mais quando eu for realmente tratar, ajudar o meu paciente nas manipulações da osteopatia. Então, a nova medicina germânica é uma medicina que pressupõe que o sintoma deve ser estudado, deve ser conhecido, não é isso? Exato. Né? Que o sintoma, na verdade, ele tá te mostrando, mas você precisa pesquisar sobre a causa daquele, encontrar a causa daquele sintoma, não é isso? Exatamente. Por muito tempo, eu falo que a medicina, ela trouxe uma visão de medo, de doença, de alguma coisa no meu corpo que está ali errada. Só que a gente precisa ir lá atrás, lá no pai da medicina, onde Hipócrates já mostrava que o nosso corpo ele tem um estado de conservação, ou seja, ele está sempre buscando a saúde, ele não tem defeito. Só que quando nós, seres vivos, a gente vive alguma situação de estresse, o meu corpo ele responde àquilo, numa tentativa de sobreviver. Então, quando eu, por exemplo, eu tenho um conflito com a minha esposa, ou um conflito, por exemplo, com o meu sócio, eu vou alterar algum sistema no meu corpo para combater aquilo que a minha mente não suporta. E o Dr. Hammer começou a mapear
todas as doenças e todos os conflitos que estavam envolvidos com aquela doença. Então ele estudou, por exemplo, câncer, mulher com câncer de mama, homem com câncer de próstata. Eles tinham os mesmos conflitos. E uma área cerebral era afetada quando eles tinham essa doença. E ele começou então anotando e mapeando todas essas doenças também. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, na prática, como que é uma consulta com você, né, aliando a osteopatia e a nova medicina germânica. Perfeito, isso é muito legal. Porque foi até essa semana eu atendi uma paciente que ela estava com muita cólica pré-menstrual, ela tem ovário policístico e ela tem muita dor de cabeça e muita dor lombar. Então, vamos pegar esse caso. Então, no caso dela, como osteopata, eu precisei liberar alguns tecidos que eu vi que estavam tensos, principalmente a região do útero, do ovário. O sistema nervoso dela, eu precisei fazer toda uma liberação. Porém, nesse caso, eu percebi que ela tinha um conflito onde ela sempre quis ser mãe, só que ela tinha muito medo desde pequena, porque o pai dela era muito severo com ela, e ela sentia que ela não era capaz de levar uma gestação adiante. Então ela sempre carregou aquele conflito com ela. Uhum. Então nesse caso, olha que interessante, aquele conflito que ela foi vivendo ano após ano, juntou e alterou todo o funcionamento de alguns órgãos, que no caso dela foi a questão do útero, da contratibilidade do útero. Por isso que ela sentiu muitas contrações cólicas e isso repercutia em outros tecidos também. A gente tem que perceber que o nosso corpo ele é todo um emaranhado. Às vezes a gente vai, por exemplo, no ortopedista, olha minha coluna, mas a minha coluna está conectada a outros tecidos também. Então, no caso dela, eu cuidei da parte física, mas aliado a uma psicóloga, que a gente faz um trabalho junto à psicologia e à constelação familiar, para liberar esses traumas e a pessoa ressignificar esses conflitos. Então, no caso dela, a gente ainda vai passar por esses processos, mas eu vou precisar olhar para essa situação com o pai e ressignificar isso, né? E mostrar para ela que sim, ela pode ser capaz de ser mãe, ela pode quebrar um pouco essas crenças e auxiliar o processo de cura do corpo dela. Claro que a gente não pode negligenciar. Se essa pessoa tem um desbalanço hormonal muito grande, por exemplo, a medicina vai precisar intervir também em alguns momentos, né? Se essa mulher, por exemplo, ela não quisesse ser mãe e quisesse, por exemplo, se prevenir, tomando, por exemplo, um anticoncepcional, a gente sabe que isso vai afetar a biologia, mas a gente tem as questões sociais também para ser colocadas também. Então é tudo uma questão de bom senso, porque na natureza não existe não tem causa, existe eu não consigo interpretar, porque está tudo aí para nós começarmos a avaliar o nosso paciente também. E como é que você faz esse trabalho, né? Igual você falou, essa moça chegou e tal. Como é que você chegou nesse conflito individual dela? Normalmente, o Dr. Hammer, ele avaliava as tomografias. Então, se você chegasse no consultório do Dr. Hammer com algum sintoma, ele ia fazer uma tomografia e, através da tomografia, ele ia falar o que você tem. Como nós não temos acesso a isso tudo, a gente vai muito pela questão comportamental e pelo sintoma do paciente. Então, se eu, por exemplo, eu estou sentindo uma gastrite, eu estou sentindo uma pontada na boca do estômago, eu estou com muita azia, eu já sei que aquele tecido do sistema gástrico, ele tem alguma alteração. E aí a gente vai buscando ali, na conversa com o paciente, numa boa anamnese, por isso que a gente fala que uma boa avaliação é aquela que a gente vai pedindo bons detalhes na anamnese do paciente, né? Então, quando que começou essa dor, se melhora quando você dorme, cada detalhe vai auxiliar a gente para entender qual o conflito que essa pessoa está passando. Se eu, por exemplo, eu tenho uma discussão com o meu sócio e quando eu vou dormir, eu amanheço com uma dor de cabeça, ou quando eu acordo de madrugada com uma dor de cabeça, eu sei que aquilo ali está sendo um conflito em um determinado tecido. Se eu, por exemplo, quando eu estiver ali em atividade, eu sinto a dor de cabeça, já é um outro sintoma. Então o sintoma ele vai me
levando. Na verdade, você faz um mapeamento desses sintomas, né? Tipo, quando que ele começou, como que ele se dá, Exatamente. o que é o gatilho para ele. Perfeito. Né? Por exemplo, hoje as pessoas... Hoje eu imagino que no seu consultório deve aparecer muito casos da ansiedade, né? Sim. Eu até brinco quando eu vou fazer seleção, eu falo, fala para mim um ponto de melhoria, mas não pode ser ansiedade, porque todo mundo já é ansioso, né? E aí, como identificar, né? Tipo assim, a ansiedade ela é ampla. Estou dando um exemplo. Como identificar o que advém dela através desses sintomas, é isso? Sim. Eu gosto de falar que assim, a gente tem que saber também que apesar da gente precisar olhar e entender mais hoje em dia, uma visão 360, a gente precisa entender que muitas coisas não estão com a nossa autoridade. Então essa questão, por exemplo, psiquiátrica ou a questão comportamental, eu tenho outros profissionais como psiquiatra ou psicólogo que vão me auxiliando no processo. Porque eu, como fisioterapeuta e osteopata, eu vou poder ajudar o meu paciente até um certo ponto, dependendo do grau que aquele paciente se encontra. Então eu já atendi pacientes, por exemplo, que chegam para mim por causa de dor, mas quando a gente vai percebendo, o estado comportamental dessa pessoa atrapalha a cura do corpo. Né? Então, aquela pessoa que está com a dor na coluna, mas ela está vivendo tanto conflito de medo e ela está tão ansiosa com o que há por vir, né? Porque na nova medicina o Dr. Heimer falava que tudo que gera ansiedade, síndrome do pânico, estão relacionados aos conflitos do que está ameaçando o meu território. Tudo que me faz sentir ameaçado, eu desperto um sentimento de ansiedade. Se eu me sinto seguro, se eu me sinto protegido, se eu me sinto confortável, eu desbloqueio, eu despotencializo essa ansiedade. Então, dependendo do momento, eu vou precisar, às vezes, da ajuda de outros profissionais. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa conexão, esse rapport, né, que é essa palavra interessante, que é essa empatia com o paciente. Né? Esse distanciamento que houve entre a medicina e o paciente, hoje ele se faz mais necessário. A gente precisa entender um pouco mais o meio do nosso paciente, o que passa mesmo naquele paciente, se a gente quer realmente ajudá-lo. Né? Sim. E acho que até essa questão de um atendimento multidisciplinar, ela tem vindo com força, né? Exatamente. Eu acho que todos os profissionais, acho que a gente teve um momento de especialista, o especialista que só sabe realmente daquilo ali, né? E agora a gente está acabando... trazendo de volta a questão de ter um atendimento global, porque o corpo é global, né? Exatamente. Porque as coisas estão completamente interligadas. Agora, Fabrício, no desenrolar do seu tratamento, né? A pessoa que identificou, que está nos escutando, que está nos vendo, que identificou, eu tenho sim, né? Eu tenho uma recorrência aí de dor no estômago, eu tenho uma ansiedade crônica e que houve esse rapport, né? Se identificou. Como que é o desenrolar do seu tratamento? O que ela pode esperar de um tratamento vindo de um osteopata? Muito legal. A gente tem que entender o seguinte, antigamente o osteopata, ele buscava em uma sessão resolver todos os problemas do paciente. Então, por exemplo, se você chega lá com uma dor, com um sintoma, um comportamento, o profissional ia fazer várias técnicas, várias liberações em você, e em alguns casos melhorava, sim, mas em outros o corpo assimilava tanta técnica que o paciente saía de lá até com mais desconforto. Então hoje o que os osteopatas fazem? Eles fazem um planejamento dos atendimentos. Então normalmente eu faço de 4 a 5 atendimentos com o paciente, justamente para eu ir vendo a resposta do corpo, como que o corpo está respondendo às manipulações, como que está sendo feitas as orientações. Então a gente precisa mexer no campo nutricional, a gente precisa mexer no campo do movimento. Então se a pessoa faz atividade, se não faz, como que faz, essa conexão com o educador físico é muito importante, porque se eu tenho desconforto, alterações do meu sistema do movimento, eu preciso trabalhar isso. É interessante porque os conflitos que movem essa parte estão muito relacionados ao sentimento de desvalorização. Eu não me sinto capaz ou eu me sinto preso. Então, para que eu possa ressignificar
o meu cérebro, às vezes eu preciso dar um estímulo mecânico. Então, o fato de eu ir para uma academia, começar a me exercitar, o meu inconsciente começar a ver que eu sou capaz, que eu tenho aptidão, aquilo vai melhorando o funcionamento do sistema muscular. Então, por isso que essa conexão com outras áreas é importante. Então, eu vou fazer várias orientações, eu preciso ali de um tempo com o paciente para que eu possa realmente ir avaliando. E hoje a gente está com um trabalho interessante, que é um encontro terapêutico, onde eu e uma psicóloga, a gente criou um ambiente terapêutico para que a pessoa possa ressignificar os seus conflitos. Então imagina que eu posso ter uma alteração de origem física, mecânica. Se eu ficar aqui muito tempo, meu corpo vai fadigar e eu vou ter dores. Então a parte mecânica ela pode causar desconforto e o osteopata vai aplicar bem nisso. A parte química, né? Então hoje a gente come mal pra caramba, né? A verdade é essa. Então a gente está ficando cada vez mais intoxicado e desnutrido do ponto de vista de vitaminas e minerais. Então isso pode alterar o nosso corpo também. E a parte emocional. Então o osteopata ele vai intervir em todas essas áreas. Ah, Fabrício, quer dizer então que você passa dieta? Não, não. A dieta é um caminho para nutricionista. Mas como osteopata, a gente pode às vezes fazer algumas orientações para despotencializar aquele tecido que tem uma alteração. Então, se eu estou vendo que tem um estômago que tem uma alteração, que eu estou mexendo, mobilizando ele, que ele tem uma alteração emocional envolvida, eu vou pedir àquela pessoa, por exemplo, para nos próximos 5 a 10 dias, ela diminuir os alimentos inflamatórios, que são o quê? Leite, muita farinha, muito açúcar, muita carne vermelha. Por quê? Porque o funcionamento daquele órgão está diminuído. A função dele está diminuindo. Se eu dou uma sobrecarga calórica ou de alimentos que são de má digestão, eu vou atrapalhar. É aquele momento que assim, você passou por um estresse, aí você percebe que a sua digestão não está boa, aí você precisa ir às vezes almoçar num churrasco de família, a carne não desce, né? E aí no dia seguinte você está ali com desconforto. Então a gente precisa entender as respostas do nosso corpo. Você torna isso consciente para o seu paciente comum, vamos dizer assim, né? Você explica isso para ele, você diz isso para ele? Essa pergunta ela é fantástica, parece que ela é simples, mas não é. Tem pacientes e pacientes. Hoje eu atendi uma senhora que chegou com o pescoço travado, parecia uma madeira, né? E é uma pessoa que ela tem 70 e poucos anos, com a mãe doente, vários conflitos emocionais, já fez quimioterapia. É uma paciente que eu não vou ficar colocando coisa na cabeça dela. Não vai falar isso para ela, porque não vai acrescentar, né? Em nada. A gente fala o seguinte, quando o paciente vive muitos conflitos, ele está num estado hipnótico, ou seja, ele está num estado alterado de consciência. Quando a gente percebe, por exemplo, o autismo, várias outras questões comportamentais, a biologia é muito sábia. Se eu passo um conflito de muita intensidade, eu diminuo o meu estado de consciência para poder sobreviver àquilo. Então, tem pacientes que nós vamos precisar dar direcionamento e não conhecimento. Então, por exemplo, eu já atendi pacientes que chegaram no meu consultório falando assim, Fabrício, eu te procurei aqui por causa de dor de cabeça, mas no desenrolar da nossa conversa aqui eu tenho que te confessar uma coisa. Eu já tentei várias vezes o suicídio. Então eu vou explicar para essa pessoa o conflito do suicídio? Não vou. Ele não vai querer saber. Naquele momento ali, ele está querendo o quê? Um acolhimento. Solução, sim. Ele está querendo uma atenção. Ele está querendo ser ouvido. Né? Então, se eu começo a falar com ele algumas questões, por exemplo, eu já vi profissional falando assim, julgando o que a pessoa faz, o que o paciente faz. Não, mas isso aí você não pode fazer. Então você acaba criando novos conflitos. Né? A gente tem que tomar cuidado que a nossa palavra como profissional gera arquivos. Sim. O próprio diagnóstico médico, muitas das vezes, ele cria conflitos. Quantos pacientes chegam no meu consultório e falam, Fabrício, o médico falou que eu tenho artrose e que é para o resto da vida. Que é definitivo, acabou. Exatamente. Ou então que eu tenho fibromialgia, coloquei uma etiqueta e acabou. E a gente percebe que
o equilíbrio do corpo ele é dinâmico. E isso está sendo muito falado. Antigamente o médico tirava uma foto, aquela medicina mais estática, ó, você tem uma hérnia de disco. E ponto final. E você guardava aquele exame e pronto. Só que a gente sabe que o nosso corpo passou 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 1 dia, 2 dias, 1 semana, ele vai se remodelando. E a gente precisa entender processos e não fotos. Isso é que é interessante. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, um paciente com a consciência, ele tem a consciência, ele faz o tratamento, ele consegue administrar melhor uma cura? Sim, a gente fala o seguinte, são 3 etapas para a pessoa que quer realmente se curar. Né? É o estado de consciência, primeiro, é o conhecimento, segundo, a assimilação e o terceiro, a reparação, ou seja, a mudança. Isso para tudo na nossa vida. Sim. Então eu preciso ter o conhecimento de algo, perceber que aquilo é para mim, né? Porque às vezes eu posso conhecer alguma coisa que para mim não serve. E buscar modificação, buscar realmente esse movimento em prol daquilo que eu preciso mudar. Então, em muitos momentos, a gente percebe pacientes que chegam ali dispostos, querendo realmente o movimento. Né? Então, são pacientes que a gente chega e fala assim, olha, você vai precisar, por exemplo, fazer um Pilates, eu quero estar bem conecto com o seu professor de Pilates, a gente vai precisar melhorar um pouco mais essa alimentação sua. Então, são pacientes que você vê que busca, que faz ali as orientações direitinho, que quer entender os seus conflitos. Né? Eu lembro de uma paciente que a gente fez esse trabalho junto com a constelação familiar, ela veio para mim com muita dor. Só que a gente percebeu que ela, quando ela perdeu a mãe dela, ela se sentiu incapaz de cuidar da mãe dela. E ela sentiu muita culpa. E ela começou, então, a desenvolver muita dor nos ombros e muita artrite reumatoide nas mãos. Então, a gente começou um trabalho na osteopatia, começou um trabalho nutricional junto com uma nutricionista para despotencializar as inflamações. Só que quando a gente foi fazer esse trabalho de liberação desse trauma, ela se entregou de uma forma que ela conseguiu olhar para a mãe dela, naquela ressignificação, e realmente se perdoar e perdoar aquelas circunstâncias que ela viveu. Então foi muito interessante que assim, a gente percebeu a trajetória da cura. É aquela paciente que ela falou, eu entendi o que eu preciso fazer e eu vou fazer, sabe? Porque muitas das vezes a gente entra em estados de zona de conforto que nos impedem de progredir também no tratamento. Né? Tomando esse caso específico, né, que você relatou aqui, ela sentia culpa, então a gente pode atribuir essa dor forte nos ombros, porque é como se ela estivesse carregando mesmo. Exato, essa culpa. Legal. E a artrose? É como se eu não fosse capaz de segurar, eu não sou capaz de sustentar, sabe? Uhum. A biologia, a gente precisa ser muito assim, a gente precisa contextualizar, porque ela é muito objetiva. Eu posso me sentir incapaz de segurar essa mesa, como eu posso inconscientemente ser incapaz de segurar o meu filho, por exemplo, sabe? Uhum. Ou então eu posso me sentir que eu não... eu quero trazer a minha esposa para perto, mas eu tenho dificuldade. Então a gente precisa sempre estar contextualizando. Sim. Claro que dentro da nova medicina a gente tem várias características que o Dr. Hammer foi estudando dentro da biologia, como a lateralidade. Então, uma parte de mim está associado mais ao pai e a outra mãe. Então, ele vai fazendo todas essas conexões que fica mais fácil de a gente ver aonde e com quem estão os conflitos relacionados ali também. Agora eu quero fazer a pergunta ao contrário, né? Você disse, esse paciente que ele já teve um esclarecimento mental, né? Ou seja, ele já entendeu, ele já aceitou e ele tem um poder sobre aquilo, né? Uma intenção de colaborar com aquilo. E esse paciente endurecido, né? Ou que não está preparado para ter a consciência, ou que de fato não tem, né? Esse cético. Você consegue um resultado de cura ou de alívio para essa pessoa somente com o mecânico? Sim, a gente consegue auxiliar muito o nosso paciente. Claro que a gente fala que a mesma mente que adoece é aquela que cura. O que muitas vezes bloqueia o nosso progresso em todas as áreas da nossa vida é o nosso ego.
né? Então, às vezes, a gente arruma mecanismos de fugir das nossas responsabilidades, das nossas imperfeições, dos nossos sintomas, né? Então, por exemplo, às vezes a gente utiliza muitas transferências, as justificativas, só para a gente não poder olhar para as nossas feridas. Porque a partir do momento que eu entendo o meu conflito, se é um conflito, às vezes, que eu preciso perdoar, que eu preciso liberar, e às vezes eu não quero, porque eu ainda quero ficar com a razão, aquela razão é minha, vamos falar assim, e o meu ego está muito forte, né? Às vezes aquela pessoa não está no momento ainda. Quantos pacientes que passam no meu consultório, que às vezes eu não consigo evoluir, porque a pessoa ainda está blindada com aquele ego, sabe? Eu tenho a razão, eu sou o que sou, e o mundo é que tem que se virar para me atender, né? Então a gente percebe uma certa rigidez, e isso reflete no nosso corpo também. Por isso que a gente, claro, como osteopata, como terapeuta, a gente busca esse auxílio. E muitas das vezes a gente vai conseguir. Só que se o paciente ele chega muito em alerta, com os pacientes que chegam no meu consultório, por exemplo, que nem relaxa, tá ali, o celular da pessoa tá tocando, tá com o cronômetro. O smartwatch aqui, ó. Não tá tocando o celular, mas tá tocando aqui, aí toda hora vem olhar aqui. Ou seja, o sistema de alerta do corpo está em atividade. Quando eu preciso desse paciente num estado de relaxamento, que nós chamamos de parasimpático, essa entrega dele para relaxar, é a mesma coisa que você falar que vai no spa, fazer massagem e chegar lá, você tá mexendo no celular, como é que você vai receber aquela técnica, sabe? Então, assim, a gente fala que a gente pode ajudar, mas a primeira pessoa que precisa buscar essa ajuda realmente é o paciente. Sim. Eu brinco, gente, porque eu já conheço o Fabrício há algum tempo, e eu brinco que ele faz a psicografia da dor. Por quê? Porque, de fato, você faz um trabalho de quase que de erro e acerto, né, para entender. Eu sou uma pessoa que tem muita dor nas costas, eu tenho, variado, né, bem distribuído, às vezes aqui, às vezes no meio, às vezes na lombar, então já teve dor para tudo quanto é coisa. E você faz isso, né? Você faz um entendimento fiz esse movimento aqui, melhorou, piorou, fiz aqui, melhorou, piorou. E numa das nossas conversas, não vou abrir aqui porque não é o caso, mas você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que você falou que, na verdade, eu poderia estar sentindo uma dor nas costas, mas que não tinha nada a ver com as costas em si, que poderia ser no trato gastrointestinal. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, não especificamente, óbvio, sobre o meu caso, mas sobre casos desse sistema gastrointestinal e como que tudo isso do corpo está interligado. Sim. Vamos pensar esse microfone. Ele está conectado na tomada, que está conectado à rede elétrica. Antigamente, se a pessoa tinha um problema no microfone, todo mundo olhava só o microfone. Quanto, na verdade, pode ser uma questão na conexão, na tomada, pode ser uma conexão na rede elétrica, né? Então, o que o osteopata faz? Ele vai no sintoma, a gente fala de avaliação caracol. Primeiro eu avalio o sintoma, o local do sintoma, eu tento despotencializar aonde está em hiperatividade. Depois eu vou começar a olhar nos arredores. Ou seja, se eu tenho uma articulação doendo no cotovelo, eu vou olhar no ombro, eu vou olhar em outras questões também. E depois eu vou expandir para os sistemas correlacionados. Então, por exemplo, aonde que sai o nervo que inerva aquela região? Né? A parte, por exemplo, do estômago, a inervação sai da coluna. Como é que está essa via? Né? Se tem uma alteração em um, eu posso ter em outro. Teve um estudo uma vez interessante que eles fizeram um choquinho em uma vértebra do rato. E eles perceberam que a função do estômago paralisava. Então eles fizeram essa correlação que se eu tenho uma alteração na coluna, eu posso inibir o meu funcionamento gástrico. Então às vezes você está tendo um problema de digestão porque tem uma vértebra bloqueada. Tudo é possível, porque o nosso corpo ele é todo interligado. Entendi. Muito bem. E qual que é, na sua opinião, né, assim, claro que você já faz esse trabalho, o grande diferencial de você olhar para o paciente pelo prisma, né, da integralidade e também tendo interesse no sintoma? Eu gosto de falar, Roberta, que eu estou escrevendo um livro que chama A Extinção da Amizade. Hoje as pessoas estão cada vez mais superficiais.
ninguém está interessado realmente no outro. É muita coisa superficial. A gente vê isso pelas redes sociais. Então, eu falo o seguinte, você profissional, se você quer ter realmente um resultado, busque interessar pelo seu paciente. Não estou falando que você tem que se aproximar, criar intimidade negativa. A gente tem que sempre buscar uma certa distância terapêutica, que eu gosto de falar. Só que é um interesse, é realmente querer ajudar, querer realmente entender o que está passando naquele paciente. A partir do momento que eu vou colhendo mais informações, eu vou conseguindo melhorar as minhas ferramentas, a minha avaliação, e assim eu posso ter mais resultado com esse paciente. Muito bem, Fabrício. De todos os casos, né, eu queria que a gente falasse aqui justamente para as pessoas poderem ter a identificação, elas se sentirem identificadas. Então, eu queria que você explanasse aqui para a gente um ou dois temas que são mais recorrentes hoje no consultório e que a gente pudesse demonstrar isso, né? Entender, para ficar mais claro para quem está vendo e está assistindo. Muito bem, então vamos lá. Dor no joelho. É muito comum no meu consultório. Dor no joelho, dor no ombro, dor na coluna, é o que mais chega para mim. Me veio aqui agora uma dor no joelho muito interessante, que é um paciente que ele já até teve cirurgia no joelho, e a gente percebeu que aquele joelho dele sofria muita tensão do sistema visceral, principalmente do intestino dele, que não funcionava bem. Só que ele sentia também muito sentimento de desvalorização no gesto desportivo, porque ele jogava futevôlei, sabe? E ele se sentia muito desvalorizado. Só que aí entra, olha como é que é complexo. E eu fui perguntar para ele se alguém da família dele tinha aquele mesmo sintoma. E ele falou que a mãe dele tinha o mesmo sintoma no mesmo joelho, do mesmo jeito. Então a gente fala o seguinte, hoje, você vai falar comigo, Fabrício, é genética? Hoje, o que a ciência já nos mostra? Que, na verdade, a epigenética é que vai corroborar com esse padrão de comportamento que as pessoas vão adotando e que eu acabo fazendo a mesma coisa que mamãe fez e eu vou gerando os mesmos sintomas e conflitos que mamãe teve. Eu gosto de falar uma breve historinha que é assim, o marido virou para a esposa e falou assim, olha, eu adoro esse peixe que você faz para mim, esse prato. Mas por que você corta a cabeça do peixe? Olha, eu corto a cabeça do peixe porque minha mãe me ensinou assim e ela também cortava a cabeça do peixe. E foram perguntar para a avó, que era quem tinha criado a receita. E ela falou, gente, eu corto a cabeça do peixe porque quando eu fazia, não cabia no forno. E eu precisava cortar a cabeça do peixe. Então, as pessoas vão fazendo sem a consciência. E muitas das vezes esse inconsciente é que vai tomando conta das nossas vidas. Então, esse paciente passou por cirurgia, passando por tratamento osteopático de manipulação, musculação e fortalecimento para capacitar aquele joelho, mas é uma pessoa que a gente precisa trabalhar também essa ressignificação, esses padrões de comportamento. Então é um paciente que me veio à cabeça que a gente não chegou nesse âmbito ainda do trabalho comportamental, psicológico, mas é uma pessoa que se ele quiser realmente buscar uma autocura dele, ele vai ter que fazer um movimento para se desvincular desses grilhões que vão prendendo ele aí na sua autorregulação. E eu queria que você falasse um pouco, você começou a falar sobre o perdão, eu fiquei curiosa. Quais são os sintomas que se refletem no não perdão? O perdão é uma questão muito, muito bacana, né? A gente tem até um livro do Falcone aqui em Juiz de Fora que chama Perdão Gera Saúde. E como eu falei da questão do ego, né? Quanto mais a gente se blinda de liberar essas tensões que nos prendem, muitas das vezes isso vai repercutindo no nosso corpo. A gente tem que entender que cada um tem uma percepção, mas normalmente a gente percebe que a pessoa que às vezes ela guarda muito ressentimento, muita raiva, muito rancor, muita questão de injustiça, principalmente familiar, tudo isso vai gerando alterações e funcionamento no sistema gastrointestinal.
que é o nosso sistema de sobrevivência, nosso sistema vital. Então imagine para você, por exemplo, o que é vital para nós hoje? É o dinheiro, é a sobrevivência. Então eu tenho paciente, por exemplo, que era para ele receber uma grande quantidade de dinheiro de herança, só que aí vai um parente, vai e tira dele. Então ele guarda esse sentimento de injustiça, de contrariedade de uma forma tão forte e tem dificuldade de liberar esse perdão, que ele tem, por exemplo, pancreatite, que está relacionado muito com essa questão de sacanagem que fizeram comigo, de injustiça no núcleo familiar. E é uma questão de sobrevivência dessa pessoa. Então, esses mapeamentos de sintoma, do que está acontecendo, a gente vai trabalhando tudo isso. Só que a gente tem que entender, se realmente a gente quer trabalhar uma saúde integral, a gente tem que trabalhar também os nossos valores, as nossas crenças e começar a ter mais consciência disso tudo. Coisa que nunca foi falada, né? Principalmente essa questão de perdão, né? Questão de humildade, de resignação, ou seja, os próprios valores que nós aprendemos, que foram sendo dissipados com o tempo, a gente percebe que hoje nós precisamos dele para a gente poder ter uma saúde integral. Exatamente. Então, fica aí o recado, né, para você que tem dor, para você que está sofrendo de com algum sintoma, tenha coragem de buscar a causa. Exatamente. Né? Eu acho que é coragem. Eu falo que a cura já está dentro de nós. Nós somos máquinas perfeitas que já viemos com o manual, né, e já viemos com os comandos de cura. Nós, como profissionais de saúde, nós somos auxiliadores de processo. Nós não somos curandeiros, né? Sim. E a pessoa realmente, ela busca esse melhoramento moral, físico. Então, a gente que busca tudo isso, né? Então, a gente precisa começar a ter essa consciência também e essa autorresponsabilidade. Exato. E se tratar também como um ser complexo, né? Não tentar quebrar, né? Exatamente. Olhar pra gente com olhos de amor mesmo, de carinho. A gente eu preciso cuidar do meu corpo com carinho, com respeito. Né? E não, eu brinco assim, muitas vezes a gente cuida do outro e quando é a gente faz gambiarra, né? Assim, então a gente precisa realmente ter uma certa seriedade, compromisso com nós. Né? Isso a gente precisa cada vez mais. Com certeza. Fabrício, obrigada pela sua participação. Muito obrigado também, fico feliz aqui com o convite, muito bacana o projeto e vamos junto. É isso aí. Bom, esse foi um bate-papo com Fabrício Rotti, que é osteopata e fisioterapeuta. A palavra do especialista fica por aqui. Você pode assistir esse programa em todas as plataformas de streaming e até a próxima.